Bom dia, galerinha do nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Pessoal, é o seguinte, tá? Na aula de hoje, então, nós vamos dar, né, o início aí aos conteúdos da primeira unidade de estudo aí do terceiro bimestre, que tem como temática práticas de lazer, tá? Então, antes de nos referirmos às práticas de lazer, a gente precisa entender realmente o que é lazer, certo? O lazer, ele pode ser considerado o tempo livre da pessoa, né? Tempo livre de obrigações diárias, sejam essas obrigações de cunho como religioso, de trabalho, de doméstico, por exemplo. Então, mesmo que a pessoa ela goste, por exemplo, do seu trabalho, né? Ela sinta prazer em estar realizando o seu determinado trabalho, seja ele qual for, essa prática ela não pode ser considerada como prática de lazer, mesmo que a pessoa goste. Por exemplo, eu sou jogador de futebol profissional. Eu amo jogar futebol, né? Jogar futebol é minha paixão, eu me divirto jogando futebol profissionalmente, né? Mas você tem um ganho para fazer isso. Então, esse ganho considera-se essa prática como um trabalho, né? Então, ela já não é mais caracterizada como lazer. Tudo aquilo que você tem a obrigação de fazer ou que você recebe para fazer, não pode ser caracterizado a lazer. Mas o futebol pode ser considerado lazer? Pode sim, galera. Desde que não seja o futebol profissional, desde que você não receba para fazer aquilo. Então, por exemplo, futebol, quando vocês jogam aí com os amigos, né? Em um dia, tarde ou um fim de semana aí, você reúne os amigos e jogam futebol. Essa prática ela é considerada lazer. Por quê? Porque você está praticando ela no tempo livre, certo? No tempo livre de vocês. E tem como principal ali dinâmica o divertimento, a descontração. Então, lembrem dessas palavrinhas: tempo livre, divertimento e descontração. Quando vocês pegarem uma prática e ela se encaixar nessas três palavrinhas, ela pode ser considerada lazer, tá? Então, por exemplo, toda sexta-feira eu faço a faxina aqui, ajudo minha mãe a fazer faxina. Eu gosto de fazer faxina, eu gosto de lavar as calçadas. É um lazer, mesmo que eu goste muito? Não é um lazer, porque é minha obrigação, né? Eu tenho por obrigação manter a minha casa, meu ambiente limpo. Então, não é considerado lazer, tá? Ah, professor, mas somente práticas corporais podem ser consideradas lazer? Não, galera. Práticas, por exemplo, sem ser práticas, né, corporais, onde a gente vai necessitar principalmente do nosso corpo, tem outras práticas que também podem ser consideradas lazer, que são práticas passivas. Por exemplo, ler um livro, né? Eu gosto de fazer leitura. Desde que essa leitura ela não seja para você realizar uma prova, por exemplo, eu tenho prova de história, né? Preciso ler esse conteúdo de história. Eu gosto muito de história, eu preciso ler para me realizar a prova. Essa leitura eu faço com prazer. É um lazer? Não, porque você tem a obrigação, você está lendo aquele livro para realizar uma obrigação, que é a prova de história, então não é lazer. Então eu vou pegar a história, vou ler um livro de história, mas eu não tenho nada, eu estou com um tempo livre, vou ler um livro de história só para mim saber mesmo, e eu gosto mesmo de história. Aí é lazer, tá bom? Dentro do lazer, nós temos duas categorias, né? Que é o lazer ativo e o lazer passivo, né? O lazer passivo é esse lazer, por exemplo, que eu acabei de falar para vocês. É um lazer que você não utiliza muito o corpo, você não gasta muita energia realizando esse lazer. Por exemplo, jogar videogame, ler um livro, assistir
a esportes, por exemplo, na TV, onde você fica sentado assistindo, né, a galera jogar futebol, vôlei, qualquer esporte que seja. Essas práticas onde o gasto de energia é mínimo são consideradas práticas de lazer passivo. Aí depois temos o lazer ativo, que é você pegar o seu tempo livre e realizar práticas que vão gerar benefícios para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para o seu humor, por exemplo, que é, por exemplo, jogar o futebol, que eu falei no início lá da aula. Então, jogar futebol com os amigos no tempo livre. Essa é uma forma de lazer ativo. Ah, vou pegar meu tempo livre e vou fazer uma caminhada, né? Vou jogar um vôlei. Estou realizando um lazer ativo, tá? Para vocês terem noção da importância do lazer, galera, o lazer, ele está na Constituição brasileira. O que é a Constituição? Todo país tem a sua Constituição. É onde reúne as leis maiores, né? Então essas leis, elas regem o Estado, né? E o lazer fica lá no artigo 6 da Constituição brasileira. Por exemplo, o artigo 6, lá no artigo 6 da Constituição brasileira está escrito assim: são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, o lazer, ela tem como lei. Por isso que nós temos, por exemplo, a carga horária de serviço, ela é regida, por exemplo, no máximo 6 dias, e tem que ter um dia, que é o dia, geralmente, para a galera que trabalha de segunda a sábado, o domingo, né, na maioria das pessoas, tem o domingo como dia livre. Ou seja, esse dia, ele por lei, estipulado na Constituição, que é o dia para a pessoa ter livre para realizar práticas de lazer. Porque, se a gente pegar aí um tempo atrás, não tinha isso, né? A galera trabalhava diretão, né? De segunda a segunda. Ah, professor, mas existe ainda quem trabalha de segunda? Existem, galera, mas a Constituição tem como lei ter um dia para o lazer, que esse dia é o dia livre, né? Um dia de folga. Aí a pessoa escolhe, né? Escolhe ou necessita, né? E aí ela vai e trabalha, mas por lei deve ter um dia que é para o lazer, beleza? Então, espero que tenha ficado claro essa introdução sobre o lazer para vocês, tá? Até porque vocês vão fazer uma atividade agora referente a isso. Então, o lazer é todo o tempo livre de obrigações diárias, domésticas, religiosas e sociais, né? Por exemplo, igual ao trabalho. E que você tem aquele tempo livre para escolher a prática que você quer realizar, seja ela passiva ou ativa. O mais indicado é realizar o lazer ativo, que é o lazer onde você utiliza o corpo para realizar práticas corporais, como futebol, como vôlei, como caminhada, corrida, etc. Tá bom? Na página 6, galera, tem uma atividade para vocês realizarem agora, que é a seguinte. Tem um quadrinho lá no Organize as Ideias. Aí, nas colunas da esquerda, lá tem como título Prática Corporal. E nas colunas da direita, modificações para a vivência no lazer, tá? Eu vou falar e vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem usar o exemplo que eu citei para elencar uma coluna de cada aí. E depois vocês vão fazer as demais, ok? Então vamos lá. Na prática corporal, o que quer dizer? Que você pega uma prática esportiva, qualquer que seja, e coloquem ali. No meu exemplo, eu vou pôr a ginástica circense, tá? Vamos pôr a ginástica circense. Então, eu escolhi a ginástica circense ali como minha prática corporal. E aí você vai, porque como a ginástica circense, ela é meio, né, para realizar da mesma forma a ginástica circense no nosso tempo de lazer é meio que impossível, porque nós não temos os materiais adequados, não somos assim tão treinados para realizar a ginástica. Então, eu escolhi a ginástica como prática. No lado direito, eu vou modificar essa prática
para a vivência lá no nosso dia de lazer, tá? Para que dê para nós praticarmos, não é nada fora do normal, tá? A gente já está modificando para que a gente possa realizar no nosso eventual tempo de lazer. Então eu escolhi a ginástica circense como prática corporal. Aí nas modificações para a vivência no lazer, eu posso colocar assim: utilização do slackline, né, nas praças, né, e construção de malabares para realizar o malabarismo. Então, vou utilizar duas práticas aí, o slackline para o equilíbrio, que é bastante utilizado na ginástica circense, aquela corda bamba lá, e posso pegar materiais assim dos mais, garrafas, pets, etc, para fazer malabares e vivenciar o malabarismo, que também faz parte da ginástica circense. Então, coloquei isso, já respondi o primeiro quadro aí para vocês, né? Podem usar esse para essa resposta. Aí vocês vão fazer a mesma coisa nos 3 últimos quadros, tá? Da direita e da esquerda. Daí vocês vão escolher uma prática, colocar no quadro da esquerda e modificar para o tempo de lazer no quadro da direita, tá bom? Então fica aí a atividade, tá? Vocês devem responder, fotografar e enviar aí no meu privado, tá? Até às 18 horas. Quem conseguir fazer e terminar agora já na aula, no tempo que restou de aula aí, melhor ainda, tá bom? Então, procurem fazer aí. É super tranquilo, tá? Vocês podem utilizar qualquer esporte, só, né, recriar, usar métodos para recriar essa modalidade e responder esse quadro. Beleza, galera? Qualquer dúvida, é só me chamar aí no privado ou no nosso grupo que eu estarei sanando as dúvidas para vocês. Ok? Um abraço, valeu, galerinha. Boa semana para vocês.